Ah, o ministro Gilmar está aí? O ministro Gilmar apareceu, o ministro Gilmar, mas que prazer. Mas olha... Prazer, Datena, tudo bem? Ministro Gilmar, mas o senhor tem gerado uma série de polêmicas, né, em relação às suas decisões lá no Supremo, exatamente porque o senhor tem uma formação no direito alemão que prega quase que as pessoas têm que se reportar à justiça. Elas não podem deixar de se reportar à justiça, mas tem que se reportar à justiça em liberdade. O que o povão não entende muito é que, de repente, figuras que andam comprometendo a estabilidade do Brasil, gente que mete a mão no dinheiro do povo, no dinheiro público, de repente o senhor vai lá e dá um habeas corpus. Então tem aquela frase, olha, se prender o Gilmar solta. Mas eu fiz não foi uma defesa que eu fiz do senhor. Eu apenas expliquei por que o senhor chega à conclusão do habeas corpus. O senhor já me disse aqui na Rádio Bandeirantes que, pela sua formação, o sujeito que depende do habeas corpus, ele está dentro do problema. Quem está de fora não analisa o problema que se acontecesse com ele. Então, essa sua formação ajuda muito a ter uma perspectiva mais libertária. O que o povo não entende, eu gostaria que o senhor explicasse, é muito importante isso. Porque o Datena, você essa história acompanha... de soltar o barata, soltar o fulano, soltar o ciclano, como é que é essa história, ministro Gilmar? Datena, você acompanha o processo penal brasileiro há muito tempo. Houve uma época, antes dessas múltiplas reformas, em que se dizia que a instrução do réu preso, a instrução criminal do réu preso tinha que terminar em 81 dias. Portanto, havia uma certa marcação. Esse tempo foi ficando, na verdade, cada vez mais alargado por conta do acúmulo das ações na justiça. Mas veja que a marca para que alguém ficasse preso, portanto, que houvesse sentença, era 81 dias. Veja que hoje nós temos presos provisórios de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E agora, nessa nova onda do chamado direito penal de Curitiba, nós temos a chamada prisão provisória para que a pessoa delate. Em linguagem vulgar, isso significa quase que usar a prisão provisória como método de tortura. E a Constituição tem pressupostos sobre a prisão provisória. A Constituição tem claros pressupostos sobre a prisão provisória. Tanto é que foi na minha gestão ainda no CNJ que se aprovou a alteração do CPP, criando as medidas alternativas. Como você sabe, a tornozeleira, alternativas de prisão domiciliar, suspensão da pessoa de frequentar determinados locais para não ter prisão provisória. O Brasil tem hoje, Datena, 700 mil presos. Metade de presos provisórios. Portanto, há algo de errado com esse modelo. E isso precisa ser discutido. Quando as questões chegam ao Supremo, nós fazemos a avaliação e dizemos, pode-se aplicar a medida tal. Veja, que chegam ao Supremo casos do furto de goiabada, você tem denunciado isso no seu programa, do furto, do bambolê, do chinelo. Então, são esses casos, muitas vezes, que chocam. Mas a justiça como um todo acaba sendo leniente com, vamos dizer assim, essas más práticas. E, nos últimos anos, passou-se a usar a prisão provisória como um tipo simbólico. Nós estamos combatendo a impunidade. Punam. Façam a sentença, deixe transitar em julgado ou obtenha pelo menos a decisão de 2º grau. Agora, é necessário... Eu acompanhei o caso, por exemplo, do Zé Dirceu, lá na turma. Ele estava preso provisoriamente, depois veio uma sentença que confirmou a provisoriedade da prisão, só que ele já estava preso há quase 2 anos. Entendi. Mas nesse princípio libertário que eu estou entendendo o que o senhor quer dizer, de repente são colocadas nas ruas pessoas extremamente polêmicas e que há indícios graves de corrupção contra o Estado brasileiro, um Estado que carece muito de uma saúde pública que atenda ao povo, que carece muito de uma segurança pública que atenda ao povo, e que essa gente é bem responsável por isso, por meter a mão no dinheiro do povo. O que eu gostaria que o senhor explicasse para esse povo que está nos ouvindo e que não entende essas suas decisões, com o objetivo de beneficiar a maioria, que é assim que o direito tem que ver, o direito tem que ser cego,
algumas dessas figuras polêmicas e que a gente tem quase certeza que cometeram crimes graves contra o Brasil, são colocadas na rua e dando uma espécie de uma sensação de impunidade, ministro Gilmar. Não, na verdade, nós temos que examinar os pressupostos de prisão provisória como um todo. E nós libertamos hoje, por exemplo, às vezes, aquele pequeno avião que faz o tráfico de drogas, a mãe de família que às vezes se envolve com tráfico. Só que, em geral, e aí eu vou ser um pouco cáustico com a sua profissão, Datena, é o seguinte, uma colega de vocês, certa feita, me perguntou, uma colega ilustre de vocês me perguntou, por que vocês libertam, vocês dizem que libertam presos pobres e nós não sabemos? E eu disse, por quê? Porque vocês, jornalistas, gostam de ricos, vocês não gostam de pobres. Foi uma piada, foi uma butade. Mas, em geral, a notícia sobre o habeas corpus do pobre não sai no jornal. Mas nós estamos todo dia dando esses habeas corpus. A minha turma, que é a segunda turma, que aparentemente é a turma mais liberal do Supremo, liberta pelo menos 40%, defere pelo menos 40% dos habeas corpus, todo dia tem casos de gente muito pobre. Agora, as pessoas não sabem disso. Isso não vem a público. Isso não vem ao público. Por outro lado, o que acontece com essa generalização da prisão provisória? Essa combinação, muitas vezes, de Polícia Federal, Ministério Público e juiz. Isso vai gerar um modelo, e mídia, claro, porque isso precisa de apoio da mídia, como os nossos profetas de Curitiba têm nos ensinado. Né? Sem o apoio da mídia, a gente não constrói o Estado autoritário que nós queremos. Né? Então, nesse modelo, sem o apoio da mídia, portanto, não daria isso, por isso que precisam passar coisas para a mídia e tudo mais. O que acontece? Você vai criando um modelo autoritário. E esse modelo autoritário vai afetar ainda mais a vida desse cidadão que hoje está batendo palmas. Por quê? Porque toda hora você tem invasão de casa. O que são as conduções coercitivas, Datena? Se não, na verdade, uma prisão para investigação que a Constituição não permite. Mas isso passou a ser normalizado. E tudo isso estava sendo aceito. Tomei a decisão no final do ano, por quê? Não foi porque voluntaristicamente eu queria. Porque o processo entrou em pauta 2 vezes no Supremo, não foi chamado e ficou sem pronunciamento. No final do ano veio a OAB e o PT e pediram novamente a decisão. Estranhamente, veja você, depois da decisão a OAB não deu uma palavra. Veja o estado de coisa que nós estamos vivendo. A OAB é a autora da ação. Ela pediu agora a antecipação tutelar e depois não dá uma palavra em defesa da decisão. Ministro Gilmar, mas com o pretexto de você tornar o direito mais justo, né? Porque esse é o princípio de quem aplica a pena, e eu não queria jamais estar na posição de quem aplica a pena, com o objetivo claro de você não promover um linchamento público, que é o que o senhor praticamente está dizendo que está acontecendo no Brasil, transformando o país num Estado autoritário. Com esse pretexto, você não acaba arriscando dar liberdade para quem não merece e dá essa sensação de que existe impunidade e até, ministro, eu tenho liberdade para falar isso com o senhor, pelo grau de inteligência que o senhor tem, e eu respeito isso muito, e defendi essa tese, até se expor de uma forma definitiva, o senhor que é um ministro do Supremo, e ministros do Supremo são pessoas notáveis e assim têm que ser respeitadas. O senhor foi chamado de corrupto por algumas pessoas aí, dizendo que está liberando gente que recebendo dinheiro. Eu até fiz uma defesa, óbvio que o senhor não me pediu isso. Falei, não, o ministro pode errar, às vezes, na forma de aplicação, exatamente pelas colocações que ele faz. Talvez não estejam bem explicadas essas colocações, mas são à luz da lei. Ele não ia cometer o absurdo de soltar pessoas para receber dinheiro e ser acusado de corrupto e se colocar numa situação difícil. Mas eu me sentiria muito desconfortável se tivesse que tomar essas decisões. Por isso não tenho competência, nem sou ministro do Supremo. Mas como é que o senhor recebe esse tipo de acusação? O senhor sabe que isso tem acontecido, ministro. Datena, ainda hoje a Polícia Federal está abrindo um inquérito quanto ao juiz que fez essas declarações. Mas isso eu acho que tem um pouco a ver, inclusive com a responsabilidade, de novo, de vocês, da mídia. Não estou falando de você, obviamente, você sabe bem disso, a nossa relação permite
ser... vocês, na verdade, bateram palma para maluco dançar, vamos dizer, para usar a expressão. Vocês incentivaram pessoas que não tinham a menor qualificação. Esse caso, por exemplo, de Campos, é um caso engraçado. Uma briga lá da magistratura, do Ministério Público, com forças políticas locais. E isso se convolou, na verdade, num grande case para personagens menores da história. Mas isso passou a dar prestígio para pessoas que não existem no contexto geral. Você vê, é um juiz que já se envolveu em briga de boate com arma, que já prendeu guarda municipal e que agora vem acusar um ministro do Supremo porque decidiu contra a sua decisão. Quer dizer, é esse ambiente que se criou no Brasil, um tipo de verdadeiro fascismo. Quem decide contra as expectativas dessa gente, que está muito apoiada num tipo de mídia que se construiu, tem que ter algum tipo de desvio. Eles não é? Quer dizer, é muito engraçado isso, não é? É muito engraçado isso. Mas vocês têm que fazer uma autocrítica, a mídia tem que fazer uma autocrítica, porque bateu palma para maluco dançar. E criou-se também um tipo de direito penal, vamos chamar assim, a látere. Veja, por exemplo, as delações premiadas. Você se lembra que o Procurador-Geral da República, Janot, pediu a prisão de Sarney, do presidente do Congresso, Renan, e do Jucá, por conta daquela fita, daquela gravação do Sérgio Machado, prisão preventiva. Você sabe qual foi o resultado agora do inquérito? Qual foi? A absolvição deles todos. Imagine se o ministro Teori tivesse mandado prendê-los. Mas o Janot, desde o princípio, cometeu uma série de erros. Pois mas vocês não tem razão nesse aspecto. O Janot... Então, agora, outra coisa. Vocês sabem o que está ocorrendo, por exemplo, com esse submundo das delações? Advogado que é irmão do procurador em Curitiba e que monopoliza os acordos. A dona Fernanda Tortman, que tinha uma relação muito especial com o senhor Miller e que, portanto, dominava as pessoas que eram indicadas pelos procuradores, que faziam os acordos. Os escritórios que cresceram tinham alguma coisa a ver com esse ambiente. Quer dizer, isso é normal, Datena? O senhor acha que há crime nisso? Você que pergunta e manda investigar. Passa a haver um submundo autoritário. Nesse tipo de coisa. E certamente outras cositas más. Quer dizer, como que se faz esse tipo de acordo? Um sujeito, por exemplo, agora a Polícia Federal está pedindo a anulação do acordo do Sérgio Machado. Mas veja, ele tinha preparado toda aquela... tudo isso precisa ser discutido no Brasil. E veja, nós no Mensalão punimos alguns, absolvemos outros, não tinha um réu preso. Agora o argumento de vocês é que precisa ter todo mundo preso. Bobagem isso. Faça o processo andar e o defina. Então tem muita bobagem nisto. Agora, nós estamos... Veja a matéria da Veja sobre os novos ricos, os advogados. Quem são? Quer dizer, como que isso está se dando? Quem é que tem preferência? Por que aquele episódio Miller ainda não se desdobrou, o Datena? Veja, esse sujeito andou dos dois lados. Atuava como advogado e como procurador. E quanto tempo ele estava fazendo isso? E era da equipe do Procurador-Geral. E vocês têm se perguntado sobre isso? Na medida em que quebramos os paradigmas do Estado de Direito, nós propiciamos essas infecções oportunistas. E é isso que o cidadão comum não sabe. Não sabe por quê? Porque vocês da imprensa não levam isso. Mas esses fatos estão aí para vocês verem. Mas o caso específico do Janot, eu considerei que houve realmente assodamento do Procurador-Geral, do então Procurador-Geral, no caso do Joesley, por exemplo, uma investigação estrondosamente muito mal conduzida, em que ele dá o direito ao bandido, porque quem faz a delação premiada é o bandido, de ter controle sobre a gravação. Não é assim que funciona. Mas o cara vai lá com o microfone e quem tem a condução é quem está mandando ele fazer a gravação. Ele não pode gravar, editar e entregar uma fita. Aquilo foi tudo errado. Mas foi o ministro do Supremo, né, quem autorizou aquela mega delação premiada para o Joesley, que é naturalmente um sujeito corrupto. Né? Então, quando está tudo errado
desde o princípio nesse aspecto. O que eu estou querendo entender, e que é importante o senhor passar isso para as pessoas que estão ouvindo, mesmo porque há alguma dificuldade, não só da imprensa passar essa informação, mas das pessoas entenderem, que o senhor diz que o sujeito que está solto, ele não está livre, ele pode ser condenado a qualquer momento, claro, e quando houver um motivo para prendê-lo, que ele vá para a cadeia, é isso? Isso, quer dizer, e que se estabeleçam as restrições. Agora, quando se diz que se quer prender para obter a delação, como muitos já confessaram, aí está se usando a prisão provisória para outro objetivo que a Constituição não permite. Aí vão fazer Constituição na Venezuela. Você entendeu? Quer dizer, agora, um outro ponto para o qual vocês não têm prestado atenção. Quer dizer, na medida em que a gente coloca esse ovo da serpente, e a gente sabe bem, você tem falado muito da Alemanha, e a Alemanha teve esse problema, e quando a gente coloca esse ovo da serpente, nós passamos a alimentar esse tipo de fenômeno, quer dizer, que não vai atingir políticos. Ah, hoje eu estou batendo palma porque é o corrupto A ou o corrupto B. Nós já vimos esse filme, não faz muito tempo. Eu participei, foi na minha gestão, 2008, 2010, presidente do Supremo, do caso Satyagraha. Você se lembra? Prisão Daniel Dantas. Quem que resultou condenado naquele caso é um fugitivo hoje da justiça, Protógenes. Quer dizer, e era o delegado que conduziu a operação. Que conduziu a operação. Nós estamos nos acostumando e nos esquecendo desses episódios. As operações todas, elas têm que seguir o paradigma do devido processo legal. Tem que parar com essa coisa de heroísmo. Os investigadores heróis e coisas. Bobagem. Cumpram o seu papel. Façam bem o seu papel. E parem de querer reescrever direito penal, sabe? Ou mimetizar direito americano que não tem nada a ver conosco e que não faz isso. Aplicar pena sem juiz, como estavam fazendo. E o Supremo errou. Errou por quê? Porque, na verdade, deu curso a esse populismo judicial. Por isso que referendou coisas. Aquele referendo do caso do Joesley vai entrar entre os nossos graves erros judiciários. Porque em seguida veio a confissão de que tudo aquilo era uma marmota, feita pelos próprios. O pior naquele episódio é que o fato da fraude foi descoberto não porque a justiça atuou, mas porque eles próprios se gravaram. Quer dizer, um grande vexame institucional. Nesse caso, até Deus foi brasileiro. Quando o senhor diz que quem está operando a Lava Jato, né, os senhores promotores lá de Curitiba, os senhores juízes de Curitiba, que estão operando a Lava Jato, aparecem demais, né, querem aparecer demais, o Supremo também não está muito exposto por algumas decisões, meu senhor Mar? É inevitável. O Supremo é Supremo e toma decisões com um âmbito nacional. Agora, obviamente que, e veja, eu quando critico a Lava Jato, eu reconheço o importante trabalho de investigação que foi realizado. E as revelações que foram feitas da sistêmica corrupção que se instalou no sistema político. Mas nem por isso eu valido qualquer prática autoritária vinda de qualquer dessas pessoas. Todos eles estão submetidos à lei. Estado de Direito, nós já falamos aqui, Datena, significa submissão à lei. Submissão à lei. Inexistência de soberanos. Quando passa a existir soberanos, e nós passamos a ter procuradores soberanos, juízes soberanos, que não podiam ser criticados. Veja, esse episódio agora. Quer dizer, não se pode hoje, um ministro do Supremo não pode cassar uma decisão de um juiz, porque pode ser acusado de corrupto. Por quê? Porque vocês criaram essa premissa. Vocês bateram, não estou falando de você, mas a mídia bateu palma para maluco dançar. E apareceu maluco para dançar. Sei, mas quando o senhor solta uma figura polêmica, como o Barata, por exemplo, concede o habeas corpus ao Barata, isso não fica bem explicado? Isso não foi bem explicado pela imprensa, ou o senhor que aplicou o habeas corpus, ou que deu o direito ao habeas corpus, verdade, a uma figura como o Barata, não explicou bem? Não, isso é um diálogo muito difícil de se fazer. A mídia teria que ter mediação e teria que ter pessoas alfabetizadas acompanhando o processo judicial, porque é preciso entender o processo judicial. Nós tivemos um caso aí
de São Paulo, que você conhece, de um juiz que foi acusado de ter dólares no Afeganistão. E foi, inclusive, denunciado, e a denúncia foi recebida pelo Tribunal Regional de São Paulo. Depois nós é que trancamos o inquérito. Era uma falseta, ele tinha errado na declaração de imposto de renda, porque o Afeganistão é o primeiro país que aparece, e tinha colocado isto lá. Veja, ter dólares no Afeganistão. E esse sujeito foi processado e seria condenado. O STJ manteve a decisão. Se não fosse o Supremo intervir. Agora, como que você explica isso à população? A história que vem contada é uma. Então, é difícil dialogar nesse plano. Os pressupostos da prisão provisória significam o seguinte: o sujeito vai danificar a instituição processual, ele pode fugir, de fato há risco dele fugir. É isso que justifica a prisão. Agora, eu quero que ele delate. Não, isso não é justificativa para a prisão. No final, você viu o caso do Sarney e pedir a prisão provisória do Sarney, do Renan, do Jucá, e agora o inquérito foi arquivado. Então é razoável. Dentro desse aspecto, ministro, é muito importante uma decisão que passa pelo Supremo, pelo senhor, pelos seus companheiros, uma decisão histórica para o Brasil, em que nós teremos um candidato à presidência da República, que já foi presidente com 83% de aprovação, que foi condenado em primeira instância agora lá em Curitiba pelo juiz Moro, e que pode ter a ratificação dessa sentença, dessa condenação, agora no dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, pela turma de Porto Alegre. Isso faria do Lula ou um candidato sob liminar, ou então ele impugnado como candidato ao presidente da República, o Lula que tem hoje 34% das pesquisas, é disparado o líder das pesquisas aí para ser o próximo presidente do Brasil. O senhor é contra essa decisão tomada já da prisão em segunda instância? O senhor votaria a favor da extinção da prisão em segunda instância e, nesse caso, o Lula poderia concorrer à eleição? O que o senhor pensa? Datena, aqui é uma confusão. Aqui é uma confusão. Na verdade, o que pode atingir o presidente Lula nem é a questão da prisão. É claro que a prisão o atingiria, mas condenação. O que pode atingir... Não, é a condenação em segundo grau. Por quê? Porque ele estaria aí já com uma definição da lei da ficha limpa. É isso que o atinge. Com prisão ou sem prisão. Portanto, o que se estima que... É a ratificação da condenação. Da condenação. Só isso. A questão da prisão é um outro debate que nós estamos travando no Supremo, que poderia ocorrer nesse processo, não é? Se houver justificativa para a prisão e, claro, se entender que, de fato, já se executa a prisão em segundo grau. Isso nós vamos discutir certamente no próximo ano, e já estamos discutindo na turma. Em alguns casos, nós estamos mantendo a prisão em segundo grau, em outros casos, não. O que o Supremo disse, também aqui há uma grande confusão, estimulada um pouco por esse populismo judicial e pela mídia, que é o seguinte: o que acontece? Nós dissemos que o juiz, em segundo grau, poderia determinar a prisão. Seria permitida a prisão em segundo grau. Não dissemos que isso era em caráter imperativo, categórico. Portanto, nós dissemos que era um caso de se avaliar em segundo grau. O que aconteceu na prática? Na prática aconteceu, e isso inclusive nos casos da Lava Jato, que quem estava preso já provisoriamente e teve a decisão confirmada em primeiro grau, passou a cumprir a pena em segundo grau, definitivamente. E é isso que nós estamos rediscutindo no Supremo. Se está cumprindo a decisão que o Supremo tomou. Então, é esse o quadro que se coloca. Então, são duas coisas que, para o seu público, têm que ser separadas. O senhor viu como é difícil a explicação? Não é tão fácil. Para quem é ministro do Supremo, é fácil entender. Agora, para o grande público leigo, é difícil você entender a explicação. Seria legal você explicar direitinho o que pode acontecer no caso de uma ratificação da condenação do Lula em segunda instância. A discussão sobre a candidatura dele se dará no plano da Justiça Eleitoral. Se a candidatura dele é registrável ou não, tendo em vista a condenação em segundo grau. E a resposta dos tribunais, nesses casos, tem sido não. Essa lei, inclusive, a chamada Lei da Ficha Limpa, foi aprovada em 2010, ainda nos governos do PT. Foi apoiada amplamente pelo governo do PT.
Eu, inclusive, fui voto vencido. Eu achava que deveria se exigir o trânsito em julgado. Eu, o ministro Celso de Mello. Mas essa foi a decisão do Congresso Nacional. É fruto de uma lei, como você sabe, de iniciativa popular, com grande apoio do governo da época. Portanto, isso está sendo aplicado pela Justiça Eleitoral. O que significa que, se condenado em segundo grau, ele estará inelegível. Entendi. Mas em caso contrário, sabe o que pode acontecer? Eu estou pensando aqui com os meus botões que ontem, no despacho que suspendeu os efeitos do indulto do presidente Temer, do indulto de Natal, a ministra Carmen Lúcia evocou o senhor. Exatamente aquela decisão de 2016 em relação ao Lula, que iria se tornar ministro-chefe da Casa Civil. Ela citou o senhor que, naquela época, considerou um desvio de finalidade o Lula ser um super-ministro, o ministro da Casa Civil, e por isso ela suspendeu os efeitos do indulto do presidente Temer. De repente você pode ser inimigo do Lula no passado e pode ser mal entendido e agora amigo do Lula defendendo a candidatura dele, bem que pese uma condenação em segunda instância. Se não explicar direito, vai ficar parecendo isso, eu estou enganado. Não, nada disso. Até porque, na verdade, quem faz a política de amigo e inimigo é o fascismo, é o nazismo. Né? Era o Carl Schmitt, como você sabe. Né? Eu não faço isso, e o PT sabe disso. Né? Eu não faço esse tipo de coisa, tanto é que os meus votos no tribunal pautam por princípios muito claros, e eu sempre estive na posição em que eu estou. Nesse tipo de matéria, sempre achei que nós deveríamos combater esse modelo, esse viés autoritário. A citação da Carmen Lúcia me honra muito, embora os casos sejam bastante diferentes. Aqui nós falamos realmente de um tipo de poder que era o poder do príncipe. E parece que essa questão do indulto, parece uma batalha do Itararé, né? Porque, de fato, se fala muito, olha, isso tudo é contra a Lava Jato, e ninguém sabe indicar quem são os beneficiários. Isso fala muito mal do Brasil como um todo. O Ministério da Justiça, que não sabe dizer quem são os beneficiários, o CNJ, que tem um aparato hoje que custa 100 milhões de reais por ano ou mais, e que também não sabe, o CNMP, portanto, na verdade, vira uma batalha de tararé, discutindo um poder de quase soberania do presidente da República. Então, é uma coisa muito engraçada. Mostra que o Brasil realmente está vivendo um modelo de baguncismo geral. É um corporativismo grande, cheio de gente competente em todo lugar, que não sabe o que está fazendo. O senhor é a favor desse indulto, ministro? Não, eu nem conheço as bases, mas eu estou vendo que as figuras que estão discutindo com um imenso despreparo, com uma imensa desinformação. Na verdade, na toada da mídia sobre o assunto. Com as informações de, isso é um levante contra a Lava Jato, está libertando os corruptos tais e quais. E quais são eles? Quem são os casos? Quer dizer, um país que dá um indulto e que não sabe qual é o nível e o tamanho dos beneficiários e tudo mais, na verdade está passando um atestado de grande incompetência. Isso fala mal do Ministério da Justiça, isso fala mal do CNJ dirigido pela presidente Carmen Lúcia, isso fala mal do CNMP dirigido pela procuradora Raquel, mostra que nós estamos vivendo um grande baguncismo. E estamos sendo tangidos pelo quê? Pela mídia escandalosa, por uns espertalhões. Discutindo um tema, veja... Ministro, mas quando, de repente, você tem a sensação de que 80% dessas pessoas envolvidas em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, com 100% de perdão das multas, anistia para 80% dessas pessoas, perdoando 80% dessas pessoas que têm crimes graves de corrupção e lavagem de dinheiro e perdoando 100% das multas, não dá a mesma impressão de, como diz a ministra Carmen Lúcia no seu despacho, que é um indulto realmente bem natalino e com o objetivo de você perdoar sem analisar a culpabilidade de quem tem culpa? O Datena precisa dizer quem são, quais são. Parece que, na verdade, pelo que eu estou lendo nos jornais, eu estou só falando o que está nos jornais, parece que todo mundo está discutindo às cegas essa temática. E não estou isentando a responsabilidade da presidência da República. Eu vi o ministro da Justiça falando
e dizer, não, isso faz parte de uma política. Mas que política? Que tipo de dados? Quer dizer, quais são os dados? Você sabe, esse poder de indulto é um poder de difícil contrastação. Quer dizer, desde que devidamente calcado em dados, ele é de difícil contrastação. Não tem, tanto é que os paradigmas são quase que espirituais. É o princípio da proporcionalidade, é coisa do tipo. Mas eu não quero nem discutir isto. É que você mesmo está dizendo 80% disso e 80% daquilo. E quais são os beneficiados? Veja, você mesmo tem que assumir dados que já vieram dos seus colegas e que estão sendo veiculados por quem? Por um rapaz lá de Curitiba. Veja, nós estamos nas mãos de espertalhões da própria mídia, ou de mexer com a mídia nesse sentido. E estamos sendo tangidos por isso. Sabe, isso é ridículo. Um país de 200 milhões de habitantes, 7ª economia do mundo, que não tem um controle razoável desses números, sabe, fala mal da gente como civilização. Estamos discutindo, na verdade, estamos travando uma batalha de Itararé. Agora, fazia sentido, se não tinha objeto, ter colocado isso no decreto? Não. Agora, faz sentido a impugnação? Faz sentido toda essa discurseira em torno do assunto? Também não. Isso revela um despreparo geral. Por exemplo, a procuradora Raquel Dodge, literalmente, ela disse que o ato administrativo baixado por Temer, a pretexto de manter a tradição de conceder indulto natalino a presos, esvaziou a jurisdição penal, negou o prosseguimento e finalização de ações penais em curso e privilegiou benefícios que diluem o processo penal. Eu estou citando literalmente, porque aqui não é a imprensa que está falando. E a ministra Camelucci encampou isso aqui, ministro. Isso é uma petição de princípio. Precisa ser demonstrado. Não é? E vocês mesmos estão dizendo que não se consegue encontrar um beneficiário dessa norma. Ora, se não se encontra, vocês mesmos na imprensa estão publicando. Então, é uma batalha de Itararé. Agora, isso faz bem a quem? Eu acho que há muitas mãos no Brasil que estão precisando de uma bandeira. E aí, qualquer folha vira bandeira para eles. Ministro, o senhor diz que tem muito preso no Brasil. Na minha opinião, devia ter mais cadeia, mas desde que o sistema penitenciário funcionasse, porque o sistema penitenciário também é um entrave à aplicação da pena, porque os princípios básicos da pena no Brasil são jogados na lata do lixo. Né? Por exemplo, a recuperação de um réu nesse sistema penitenciário, onde 80% dos presos estão armados e ligados à PCC ou esse tipo de facção, né? Você não recupera ninguém no sistema penitenciário. Com certeza brasileiro. Não, e você conhece bem, Datena, nós temos 360 mil presos, 360 mil vagas para 700 mil presos. Só isso já conta uma história. E outra coisa que eu estou muito à vontade nisto, quando você fala dos habeas corpus, e você conhece bem esse meu trabalho, eu, presidente do CNJ, fui cadeia a cadeia no Brasil, verifiquei excesso. Na época, libertamos mais de 22 mil pessoas do mutirão carcerário. Eu instalei o Começar de Novo, com apoio de governadores, de prefeitos e tudo mais. Até hoje tem 5 presos, ex-presos, no meu gabinete, trabalhando. Portanto, eu falo com a autoridade de quem fez. Eu não faço o socialismo do Leblon, não. Eu, na verdade, botei a mão na massa e fiz a coisa funcionar. E mostrei que era possível. Eu enfrentei corporações como o AB e a Defensoria tentando instalar a advocacia voluntária, porque falta advogados para essa gente. Portanto, eu falo com a autoridade de quem trata do tema com seriedade. E que quando teve a oportunidade de tratar do tema e de fazer, fez. Portanto, eu não... o Gilmar cuida de presos ricos. Não, eu cuido de presos ricos e de presos pobres. Quem gosta de preso rico é jornalista. O senhor acha que há uma perseguição mesmo por parte da imprensa em relação ao senhor? E o senhor sempre foi de briga e está pretendendo manter essa briga aberta, mesmo porque não deve ser legal você pegar e ler qualquer coisa, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes é tido hoje como o ministro das celas abertas, abre a porta e deixa sair. Isso não deve pegar legal. Eu, quando leio uma crítica, mesmo que ela seja construtiva, eu não me sinto muito à vontade. O senhor como é que se sente, ministro? Eu me sinto bem, porque eu me preparei para esse papel antimajoritário. Ainda ontem, estava lendo aqui em Portugal o livro do
do Scalia, um juiz falecido nos Estados Unidos, um juiz importante da Suprema Corte, e ele dizia assim, a minha popularidade baixa se explica porque eu sempre disse as coisas certas no momento errado. E talvez seja o meu caso, né? Então, e eu vou continuar dizendo isso, né? E os fatos me confirmam, eu até digo, eu sou mau profeta. Você o senhor chegou a querer afirmar, pelo que eu entendi, o senhor chegou a querer afirmar que pode analisar que tem errado em alguma das suas decisões? Não. Ou eu estou enganado? Não. Eu acho que estou certo. Veja, eu decidi, no caso, por exemplo, do Satyagraha, Ministro, essa história de falar que eu acho que estou certo já é um princípio da dúvida. Não, estou certo, sim. Estou certo. Tanto é que as minhas decisões sempre foram confirmadas. Você não tem um caso que não foi confirmado. Diferentemente de outros casos, veja, todas as minhas decisões foram respaldadas pela turma. Você fala, o caso Barata. O caso Barata foi confirmado na turma. Depois tentaram fazer uma manobra para descumprir a decisão, e aí realmente eu não afasto um passo das minhas posições. Não vou permitir que qualquer juiz, por mais importante que seja, tente manipular a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Se tentar descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, seja minha, seja de outro colega, eu vou me pronunciar no sentido contrário. Eu sei que hoje vocês acham isso normal. Até que a crise bata às portas de vocês, que vai bater. Se essa onda autoritária continuar, vai bater a porta de vocês, não se esqueça. Vocês mesmos já foram vítimas disso. Lá em Curitiba mesmo, juízes entraram com ação contra um jornal. Por quê? Porque o jornal publicava vencimentos de juízes. Só que as ações eram individualizadas. E quem decide a ação é o juiz. Quem dá parecer Ministro, isso é uma ameaça ou uma análise histórica do que já aconteceu? Não, é uma análise histórica. Isso vai ocorrer. Vai ocorrer. Se nós alimentarmos o Estado autoritário, isso vai bater a porta de vocês. Já bateu, você sabe disso. Só que quando você sofre o ataque, você sofre individualmente. Você não tem como reclamar. Então, esse ambiente que se cria é um ambiente extremamente... Então, eu estou de bem com a vida. Sou reconhecido onde estou, sou reconhecido academicamente, estou tranquilo, até porque eu digo, eu sou profeta incompetente, porque aquelas coisas que eu digo acontecem. Você vê, eu fui a única voz que se levantou contra o acordo Joesley de Janot. O plenário do Supremo teve Marco Aurélio e Lewandowski, que votaram também para não referendo daquilo. O que aconteceu menos de um mês depois? Aquela fita, que revelou o quê? Que aquele acordo estava furado todo ele. Veja. Mas isso ninguém destacou. Isso ninguém destacou. Eu vociferei contra esse acordo, eu até discuti com o Robalinho, ele me disse, senhor Datena, quem faz delação é bandido, o Papa Francisco não vai fazer delação. Eu falei, sim, mas a delação é uma mega delação criada para o Joesley, que é um bandido. Eu fui contra esse acordo também, mas ele foi vacinado para o ministro Supremo, ele foi respaldado pelo Fachin, que hoje está mandando prender. Mas ali se deu a delação, você sabe bem, no grau máximo, que era... não estou negando que ele pudesse fazer a delação e pudesse ter feito a delação que fez, não interessa. Eu estou dizendo, se deu no grau máximo, que se diz que era para a pessoa que não seja chefe de quadrilha ou da organização criminosa. Só que ele se assumia como chefe da organização criminosa. Então, pior do que isso, um ser humano execrável. Pior do que isso, um ser humano execrável. Os ataques que ele fez da ministra Carmen Lúcia extrapolaram só os termos judiciais e demonstraram um ser humano desprovido de qualquer decência. Sim, mas veja, estou falando do ponto de vista, a decisão da homologação é contra a lei. É legal. Isso entendeu? Quer dizer, porque ele se assumia chefe de quadrilha e de organização criminosa e para dar o benefício máximo que eles condicionaram, e aí eu não sei se teve a mão santa ou não santa do Miller nesse processo. É esse que é o problema, Datena. Quando você passa a ter um processo não transparente, você começa a ter essas infecções oportunistas. Por quê? Porque o Ministério Público passa a ser soberano nessas negociações. E passamos a ter os advogados de Araque, essa advocacia subreptícia, esses fenômenos do advogado que encontra com o procurador no bar. Não é? Tudo isto
passa a ocorrer nesse ambiente, porque tudo é sigiloso e tudo que o Ministério Público disser tem que ser aceito. O ministro Teori deu exemplos de que não era assim, tanto é que rejeitou a prisão do Sarney, do pedido do Sarney. E fez certo, porque, veja, depois se revelou que havia realmente algo de indevido. Você está falando muito na delação do Joesley, mas tem a delação do Sérgio Machado e tantas outras que precisam ser discutidas. Então, na verdade, eu estou comigo absolutamente tranquilo, sabe? Estou onde sempre estive e acho que estou fazendo um bom papel. Quer dizer mais? Quer que eu fale mais? Devo dizer o seguinte, essa onda autoritária que parecia iria dominar o país, passou. Aquelas vozes que criticaram esses abusos podem se considerar vencedoras. Eu estou do lado vencedor. Eu estou do lado de quem defendeu o Estado de Direito, e por isso estou tranquilo. Mas o senhor não acha que esse princípio de autoritarismo ele vem à tona e exacerba, a história prova isso, o populismo, à medida que os políticos avançaram demais no sinal e roubaram muito mais do que deviam e podiam, e continuaram roubando, mesmo depois de algumas condenações, no caso do Mensalão, do Zé Disseu, continuaram aparecendo casos que vieram posteriormente a esses casos. Isso também não essa onda de populismo que o senhor se refere. Só que você sabe que... Tanto roubo a céu aberto. Tudo isto é verdade e precisa ser combatido, e eu digo, esse é mérito da Operação Lava Jato e de todas as operações que vem combatendo. Agora, nós precisamos discutir todo o modelo do sistema político, aquilo que a gente chama de fuga para frente. Por exemplo, é muito engraçado que a gente esteja discutindo o petrolão, e aí apareça uma pesquisa na Folha de São Paulo, dizendo, olha, a maior parte das pessoas é a favor da estatização. É meio engraçado. Por quê? Porque a estatização é um instrumento de corrupção no nosso sistema. Se a Petrobras fosse empresa privada, como a Vale se tornou empresa privada, obviamente que não teria petrolão. Nós precisamos discutir isso, Datena. Vocês, formadores de opinião, têm que entrar nesse tipo de debate e ajudar... A Odebrecht é uma empresa privada, ministro. Sim, mas ela precisava de ter contrato com a Petrobras. Nos contratos que ela tem com a Vale não se provou corrupção. Entendi. Ministro, eu acho que o senhor está lembrando aí dos princípios aí da Revolução Francesa, em que o cara que cortou a cabeça hoje pode ter a cabeça cortada amanhã. É mais ou menos isso. Eu não entendi realmente como ameaça, porque o senhor não é um sujeito de fazer ameaça evidente, que até, talvez de uma forma subconsciente, eu não posso concordar com algumas posições do senhor, eu tenho que discordar de algumas posições do senhor, talvez até de uma forma inconsciente e populista pela minha função, eu apresento um programa sobre segurança pública em que eu vejo muito tendo liberdade, com portas abertas de cadeia, mas uma coisa eu respeito no senhor e respeito muito. Primeiro, pelos seus conhecimentos, notáveis conhecimentos, isso é inegável, e segundo, pela sua coragem de ir na contramão da história, porque fazer parte do rebanho é muito fácil, mandar prender quem merece ser preso é fácil. Contestar a prisão de quem merece ser preso e dizer publicamente que o sujeito está na rua, mas ele pode ser condenado, e aí quando ele for condenado com todos os devidos recursos esgotados, aí sim ele vai para a cadeia, eu acho que isso é um ato de coragem. Então eu posso não concordar com o senhor em várias posições, mas quero dizer que eu respeito não só o seu conhecimento, mas também a sua coragem, isso eu jamais vou deixar de respeitar. Sou antagônico em relação a algumas posições que o senhor toma, talvez até de uma forma subconsciente, e talvez amanhã eu faça uma meia-culpa a esse respeito, mas respeito a sua coragem por se colocar contra uma onda que é muito fácil de você surfar dessa onda, viu, ministro? Datena, veja, não entenda a minha palavra nunca como ameaça, de jeito nenhum. Estou dizendo que todos nós que alimentamos, e você conhece bem essa história, nós já falamos sobre isso em outros programas, o ovo da serpente, nós corremos o risco de depois sermos vítimas dela. A história alemã é muito rica nisso, você sabe muito bem. Então eu estou dizendo que a própria mídia, veja, no caso Satyagraha nós vimos isso muito bem. Você deve se lembrar que o delegado Protogine pediu a prisão daquela jornalista da Folha, que teve a sua carreira prejudicada à época, Andrea Michael. Por quê? Porque ele entendia que ela tinha vazado alguma coisa. Veja, quer dizer, ameaça para o próprio jornalismo. Esse modelo autoritário gera esse tipo de coisa.
E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu estou tranquilo, porque, de fato, eu acho que eu cumpri o meu papel histórico. Aqueles que acham, o Gilmar foi uma trava nisso. Estou muito satisfeito em relação a isso, porque, de fato, fui a voz que denunciou esses abusos. Quando o procurador-geral era tido aí pela mídia como um santo, eu apontava as incompetências. Você disse, você também apontou os problemas. Então, nós que fizemos isso e fomos poucos, né, devemos ter agora o nosso galardão, né, devemos ter o nosso reconhecimento. Pelo menos o nosso reconhecimento próprio, né, de que nós estávamos no papel correto. Quanto ao debate, é importante, quando eu falo com essa ênfase para você, porque eu sei que você é um formador importante de opinião. Você precisa, na medida em que você se convença, traduzir isso para os seus milhões de ouvintes, né? E de espectadores e tudo mais. Portanto, por isso que eu não estaria conversando com você se não reconhecesse a sua seriedade. Ministro, é um prazer conversar com o senhor, falar de assuntos polêmicos. A gente está muito preocupado com a sequência da história do Brasil, o que é que nós vamos ter do Brasil do futuro, nós estamos virando o ano. O senhor espera o que para o ano que vem, ministro, em termos de que o país saia dessa crise que está? O senhor espera que a Lava Jato continue, que ela fique pelo meio do caminho? O que o senhor espera do país, ministro Gilmar? Datena, eu acho que eu sou relativamente otimista quanto à fortaleza institucional do Brasil. O Brasil passou por vários testes ao longo desses anos. Nós vamos estar completando 30 anos da Constituição e eu espero num quadro de absoluta normalidade institucional. Aqui ou acolá nós passamos por problemas, enfrentamos debates e uma certa turbulência, como tem acontecido. Vez é problema do Legislativo, vez é do Executivo, vez é do Judiciário, vez é do Ministério Público, Polícia Federal. Em suma, nós temos vivido essas crises, mas temos sabido superá-las. Graças também a uma imprensa livre que comete erros, mas que também faz a sua autocrítica. Então eu espero que em 2018 nós consigamos construir um consenso básico. Temos eleições, é extremamente importante, e eu tenho a impressão de que esse modelo de Estado autoritário, totalitário que se estava gestando, já está na sua fase de refluxo, na sua fase de regresso. E eu acho que nós vamos prosseguir num estado de normalidade. A economia está retomando o seu crescimento, o que é fundamental num país com tanta desigualdade como o Brasil. Se você passa a ter 16, 20 milhões de desempregados, isso é uma tragédia familiar, é uma tragédia social, é uma tragédia econômica. E nós, de fato, vivemos uma tragédia em termos econômicos e financeiros. Quer dizer, o que nós tivemos no último governo Dilma Rousseff foi uma tragédia financeira que nos levou a esse caos, que ameaçou ser um caos institucional. Ministro, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Um grande ano para o senhor e que o Brasil realmente saia desse atoleiro que está e que encontre realmente uma luz no fim do túnel. Tá. Bom dia, obrigado. Um grande ano para você e sua equipe, Datena. Tudo de bom, hein? Um grande abraço. Abraço grande.